o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos. É um prazer enorme estarmos aqui reunidos para mais uma vez estarmos juntos estudando as mensagens de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre duelo. Meu nome é Cláudia, Claudinha, como somos conhecidos aqui no Movimento Espírita de Campo Grande, Rio de Janeiro, e é um prazer enorme estarmos juntos nessa casa que nos acolhe com tanto carinho no canal do YouTube do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Muito obrigada por fazer parte desse grupo maravilhoso, dessa família que a gente tanto ama. E nós vamos então fazer a nossa prece inicial e depois nós vamos iniciar o nosso estudo. Vamos então manter os nossos pensamentos elevados ao alto, a Jesus, o nosso irmão maior, espiritualidade boa e amiga, mentores da nossa casa, nossos mentores espirituais. Estamos aqui, Senhor, reunidos e juntos que possamos vibrar no bem, transmitir, emanar essas vibrações de amor, de alegria, de satisfação a todos os nossos irmãos. Que possamos formar uma corrente positiva, de carinho, de atenção. E assim que o Senhor possa envolver a cada um de nós, nossos irmãos, que ainda nos encontramos na carne, no corpo físico, e aqueles de nossos irmãos que já se encontram no corpo extrafísico. Então, que possamos ir melhorando e nos esforçando cada vez mais para colocar em prática os seus ensinamentos de amor, de esperança, de perdão. Jesus, amigo, obrigado por tudo. E que o Senhor possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos, então, começar o nosso estudo, que nós vamos falar hoje sobre o duelo, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala, nesse capítulo 12, nos fala sobre amar os nossos inimigos. E quando Jesus nos estimula a esse amor, que Jesus nos traz essa religião, esse religar a Deus através de nós, criaturas, com o nosso Pai Criador, entendendo que é através do amor, através desse comunicar-se uns com os outros, através desse sentimento maior. Então, nesse capítulo 12, nós vamos encontrar 5 mensagens dos espíritos, na instrução dos espíritos, falando sobre o duelo. O duelo era comum naquela época e ainda era. Na época, metade do século XIX, ainda aconteciam os duelos. Por isso que nós vamos encontrar, nesse capítulo, várias mensagens de diversos espíritos de alta categoria nos chamando a atenção sobre essa prática. Mas o duelo não veio de agora. Essa é uma forma antiga de belo, cujo significado é luta, guerra e disputa. Surgiu no auge da Inquisição, no século XI e XII, e foi até meados do século XIX e XX, início do século XX. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, proibiu a prática do duelo, sob pena de excomunhão. O duelo, então, era a luta entre um ofendido e um ofensor, com armas iguais, tanto um quanto o outro. Espada, florete e pistola. Mas mesmo com essa proibição, vários países da Europa, principalmente a Espanha, ainda continuaram com essa prática. E essa prática não é de agora. Então, mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar sobre juízo de Deus. Então, no capítulo 12, vários espíritos que vão falar, inclusive espíritos que pertenceram à Igreja Católica, que vão falar para nós sobre essa grande tragédia que é o duelo, onde nossos sentimentos exacerbados de orgulho, de vaidade, de egoísmo, fazem com que muitas vezes queremos lavar a honra com o sangue.
como se isso fosse possível, né? Então, Adolfo, que é o bispo de Alger, Marmande, ele nos coloca que só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Então, arriscar os dias para vingar uma ofensa é recusar diante das provas da vida. É sempre um crime e vai ser sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivéssemos tão enleados como estamos nos nossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Né? Então, é sempre um criminoso o homicídio por duelo. O que a nossa legislação, né, na época de Kardec, nessa época do Evangelho, já se reconhecia. Ninguém tem o direito, em caso algum, de tirar a vida de ninguém. Isso já está nos 10 mandamentos. Não matarás. Né? A gente já fala que nós não devemos, não existe nenhuma vírgula e algo acrescentar o duelista pode. Né? Então não existe isso. Nenhum de nós está apto para matar ou tirar a vida de ninguém. Se é que a gente entende que tirar a vida é tirar, na verdade, da vida física, porque da vida espiritual nós somos espíritos imortais. Né? Então, isso é um crime aos olhos de Deus. Como também aquele que participa do duelo é um suicida, porque ele está negando a oportunidade da sua vida, né? Quando ele se envereda por uma situação dessas. Santo Agostinho também vai nos falar, são 5 mensagens, né, como nós dissemos. E Santo Agostinho coloca que o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física e de menosprezo pela vida. Isso é para a nossa visão material. Mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida ele não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, as dificuldades que a vida apresenta. E o duelista ele não tem a coragem para suportar as ofensas. E o próprio Jesus, o nosso mestre, nos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem nos feriu a direita, né, do que em se vingar de uma injúria. Como Jesus nos diz que sempre oferece a outra face, ou seja, muda a moeda, muda a forma de olhar, muda o revide. Então nos fala sobre o quê? Retribua o mal com o bem. Né? Não é isso que Jesus nos fala para que nós sejamos perfeitos? Não é isso? Fazer prece àqueles que nos ofendem, àqueles que nos caluniam, fazer o bem sempre, em todos os momentos. Então, nosso Mestre Jesus nos orienta para que possamos fazer de forma diferente. E o próprio Jesus disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: embanha de novo a vossa espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada. Então, com isso, Jesus está ali condenando já o duelo para todo sempre, né? Onde está a grandeza da alma daquele que é a menor injúria, quer lavá-la com sangue. E naquela época, quem lavava com sangue eram só os homens. As mulheres não tinham esta honra, né? Então, a honra era os homens que tinham que duelar pela sua honra. E quando era algo um assunto que era concernente a um acontecido com uma esposa, com uma filha, com uma irmã, o homem é que ia duelar. Mas que trema, porque sempre, do fundo de sua consciência, uma voz sempre vai gritar que nós estamos errados, que não é assim que se resolvem as coisas, que nós somos dotados de inteligência, de raciocínio contínuo. Portanto, nós não podemos ficar sempre atacando como se estivéssemos acuados como um animal. Nós temos que fazer diferente. Nós temos que agir e não contra-atacar, né? Então,
o próprio Jesus, nosso mestre, sempre veio nos falar que a gente deve sempre agir pelo bem comum, pelo nosso próprio bem, porque nós vamos ser responsáveis pelos atos que nós cometemos. Matar o outro é matar, é assassinar, é homicídio. E se deixar morrer, abater, né, por um duelo, nós estaremos sendo suicidas, porque estamos dando a nossa vida, colocando a nossa vida em risco. Então, em todos os momentos, nós estamos cometendo um crime, ou de suicídio, ou de sermos um assassino. E aí nós temos o espírito protetor, né, que coloca para nós que o duelo, como que outrora se chamava juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Juízo de Deus, né, quando a gente vai fazer a pesquisa na internet, coloca que na época da Inquisição, esse duelo esse juízo de Deus, ele vem desde o Código de Hammurabi, então é bem antigo, né? Mas que na época da Inquisição ele foi altamente utilizado como a ordalha, o ordalho, como era conhecido, o juízo de Deus, em que o ofensor ele pedia uma prova para reconhecer a sua inocência. Então, aquele ofendido e o ofensor, eles iriam duelar ou passavam por uma prova, né? Aquele que se sentia ofendido passava por uma prova, e se ele saísse vitorioso dessa prova, ele então conseguia atestar a sua inocência. Por quê? Porque Deus estava junto a ele. Se ele venceu a prova, é porque o juízo de Deus, ou seja, Deus é quem deu a garantia de que ele é realmente inocente naquela acusação que ele sofreu. Então, essa era uma forma, né, de duelo existente. Isso que deu origem aos duelos consequentemente. Para o duelista emérito, aí a gente está falando aqui no espírito protetor, coloca, né? Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Então, aqueles que participavam do duelo muitas vezes sabiam que o seu opositor era muito mais hábil nas armas do que ele. Então, aceitava sabendo que já ia morrer. E o outro, muitas vezes, convocava a esses duelos porque sabia que poderia sair muito vitorioso, era quase certa a sua vitória. E pensei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média, né? Então, novamente, voltar a isso, como os jogos, ou aquelas situações de disparar um tiro, dando um tiro em si mesma e rodando a arma para que a bala possa alcançar ou não, né? Como se desse motivo a que a sorte que estabelecesse se devemos viver ou não, quando a nossa vida pertence a Deus e foi dada por Deus para que nós possamos fazer um bom uso dela. Então, o próprio nome de juízo de Deus revela uma fé ingênua, né? Então, na época da Inquisição, esse juízo de Deus era uma fé que se tinha na justiça de Deus. Era quando você não conseguia resolver uma situação, então Deus iria resolver. Se aquela pessoa saísse vitoriosa daquela prova, é porque Deus disse que ela é realmente está livre de qualquer acusação, né? Mas o que nos leva a essa prática de violência é o nosso orgulho. É o nosso orgulho exacerbado. É muitas vezes não conseguirmos trabalhar a humildade em nós, né? Em que nós achamos que o outro tem que aceitar os nossos pontos de vista, tem que aceitar o que nós queremos.
E sabemos que, muitas vezes, nós podemos fazer uma reparação, e aí nós estamos fazendo nos momentos atuais, podemos reparar aquele erro que cometemos, que não precisamos agir, chegar até um ponto de levar alguém a sucumbir. E nós estamos vendo na mídia uma porção de vezes essas coisas acontecendo, em que brigas entre vizinhos, em que a pessoa de repente entra em casa, pega uma arma e acaba tirando a vida do outro. Então, por situações muito mesquinhas, pequenas, questiúnculas que poderiam ser resolvidas se conversando, chegando a um bom acordo, né? E o nosso Mestre Jesus vem nos ensinar o amor. E o amor quer dizer o quê? Compreensão, tolerância, humildade, respeito. Então, isso que nós precisamos ir aprendendo. E Santo Agostinho coloca que o duelista ele ainda é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo ao sentimento de vingança, mata num momento de desespero. Porque o duelista ele não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação sempre é o tempo de refletir. E ele age fria e premeditadamente. Então, ele é muito mais culpado, porque é aquele que explode e acaba cometendo, num ato de exacerbada paixão, cometendo um ato ruim, muito negativo. Mas o duelista não, ele teve o tempo de pensar, né, para depois chegar a esse ponto. E tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida. E é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo. E naquela época era considerado coragem, né? Que a pessoa que fazia isso era uma pessoa corajosa. Mas haverá realmente coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo ainda é um resto dos momentos de barbárie. E aí, Kardec coloca para nós, numa nota, né, em que os duelos eles se tornam cada vez mais raros. Isso naquela época. E se ainda vemos de tempos a tempos dolorosos exemplos, seu número não pode ser comparado ao que tínhamos anteriormente. Um homem não saía de casa antigamente se não fosse armado, né, temendo prever um encontro. Porque a segurança dependia de cada um. Os cidadãos é que tinham que se manter seguros. Aí a abolição desse uso, então, revela o abrandamento dos costumes. Depois as armas já não foram mais usadas assim, né? Então, isso vai demonstrando que nós, seres humanos, vamos ficando com mais uma capa de civilidade e conseguimos abolir determinados costumes ainda selvagens, né? Ainda bárbaros dentro de nós. E outro sinal de abrandamento dos costumes é que antigamente os combates pessoais se davam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo. E hoje são ocultos, né? Naquela época de Kardec, os duelos eram ocultos. A morte de um homem é hoje um acontecimento que provoca comoção. Antigamente não se lhe dava nenhuma atenção. E sabemos que oficialmente, hoje, não existe mais esse duelo, com espadas, floretes ou pistolas. Mas sim, né, hoje nós temos armas mais sutis, poderosas, que são o ódio, o desamor, a violência e principalmente as palavras, pensamentos e agressões. E o papel da doutrina espírita, tanto a moral espírita como a moral cristã, porque a doutrina espírita é baseada na moral cristã, é muito falada, mas pouco praticada, né? E moral quer dizer regra de bem proceder. Então, nas perguntas 758 e 759 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos: podemos considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Os espíritos dizem não, é um assassinato e um costume absurdo digno dos bárbaros. Com a civilização adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates de juízos de Deus. O duelo é um duplo crime, porque envolve suicídio e um assassinato. É um crime duplo.
Na pergunta 759, Kardec ainda indaga: que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? E aí os espíritos colocam orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Ou seja, através o que faz com que uma pessoa chegue a este ponto é o seu orgulho. Santo Agostinho, né, como nós colocamos, em sua mensagem, diz que o homem do mundo, ou seja, aquele que está aqui no planeta Terra, é um homem feliz. A nossa falta de coragem moral e de atitudes indefinidas, como estão destruindo a nossa felicidade. Existem duelos familiares entre marido e mulher, pais e filhos, empregados e patrões, povo e políticos. Então, não conseguimos ter humildade de conviver com as adversidades e diversidade de pensamentos diferentes do nosso. Muitas vezes até temos os mesmos objetivos, mas nós temos pontos de vista diferentes e muitas vezes isso gera situações de contendas. Duelos como amor versus egoísmo e orgulho, fé e dúvida, coragem, medo, céu e inferno. Da vitória de um deles depende a nossa vitória. Para deixarmos de duelar, temos que ter coragem de calar. Muitas vezes é melhor e mais sábio que nós fiquemos calados. Então, nós temos que ter coragem de aceitar, né? Coragem de dizer, me perdoe, me desculpe, eu não sei, eu te amo. E existe uma lenda sobre a sabedoria do samurai. Os samurais eram lutadores no Japão antigo. E eles lutavam por um príncipe, né? E eles só poderiam começar suas lutas quando o adversário ofendesse. E um velho campeão samurai, uma vez, foi desafiado para uma luta. E no dia da luta, diante da multidão, o desafiante ofendeu o velho samurai, sua família, seus ancestrais, né? E o velho samurai não revidou. O povo que o assistiu perguntou: como é que o senhor suportou tanta indignidade e mostrou-se mostrou-se a tanta covardia? O sábio olhou calmamente e perguntou: se alguém chega com um presente e você não aceita, com quem fica o presente? E todos responderam: com quem tentou entregá-lo. Então é assim, né? Se o outro chega para nos agredir, nos ofender, se nós não aceitamos a agressão, a ofensa, o presente fica com ele, né? Aquilo tudo que ele traz de negativo fica com ele. Então, nada disso pode abalar a nossa paz quando não nos aceitamos. Então, se nós não aceitamos aquelas ofensas, aquela palavra mal colocada, mal interpretada, nós não nos ofendemos, não vamos levar isso como algo muito pessoal e que vai nos tornar magoados, né? Ter raiva, ódio, rancor, mágoas, né? E a mágoa é a raiva que nós não conseguimos mudar, transmutar. Então, sempre que alguém, né, tenta nos tirar do sério, nós precisamos lembrar desse samurai, dessa história e lembrar que não existe ninguém que possa perturbar a nossa paz, a nossa consciência. E Jesus já nos afirmou que só os loucos caem em armadilhas para loucos, né? E assim a gente consegue ir diminuindo, minorizando, né, essas dores. E até hoje nós vamos dizer, os duelos mudaram, continuam. Nós falamos de duelo e a gente pensa, mas isso é da época de Kardec, metade do século XIX. Não. Ainda existem os duelos, são os duelos modernos, né? Infelizmente, nós, seres humanos, ainda não nos modificamos tanto, né? Nossa moral ainda está aquém da nossa inteligência. Portanto, nós ainda temos muitas dificuldades dentro de nós. A dificuldade de realmente aprender a nos amar como irmãos. Então, até hoje, a gente vai encontrar diversos tipos de duelos. E a mídia vai mostrando para nós, né? O duelo ainda existe nos grandes centros urbanos, onde o narcotráfico impõe a sua força e estabelece a lei do silêncio, forçando o respeito pelo medo e pela veneração dos que inverteram os valores da vida. E nesse caso, duelos entre gangues para controle comercial dos pontos de venda de drogas.
Vemos com imensa tristeza também no campo das ideias, né? Um duelo provocado por homens que deveriam se preocupar em religar a criatura ao Criador e discutem entre si, armam os seguidores, formando-os na infalibilidade de suas doutrinas, separando os filhos de Deus por rotulação religiosa. Nós ainda temos os duelos entre fratricidas, as guerras entre irmãos e muitas vezes ainda dificuldades de entendimento das doutrinas cristãs. Também no seio da família, pelas decisões do lar e controle do clã, através das conquistas financeiras, impõe poder pela opressão, que ganha mais usando a arma letal, a organização psicológica, que são as palavras que tanto levantam quando impregnadas pelo amor e destroem quando despejadas com mágoas reprimidas ou egoísmo. Então, entre as nações que se tornaram grandes potências, né, por causa das quantidades, de reter as quantidades elevadas de poder amoedado, que vampirizam a economia dos países menores, e através, muitas vezes, de juros insustentáveis. Quando estes não aceitam participar do seu capitalismo, regime cultural, eles podem empreender guerras. E guerras entre irmãos, porque somos todos irmãos. O problema do mundo em que vivemos serão resolvidos por nós, seus habitantes, através de uma mudança individual. Cada um de nós precisa ir se modificando, contemplando o mundo como uma grande e uma única família, na qual somos separados momentaneamente por necessidade de aprendizado evolutivo do ser individual, que precisa conviver com alguns, em especial, e influenciando a sociedade por consequência, contribuindo com o progresso onde vive, descobrindo que todo e qualquer problema se resolve com sua ação espontânea e consciente, que suas necessidades são também as de seus irmãos. Ou seja, quando nós aprendemos a viver e a enxergar o que Jesus vem nos falando, nosso mestre amado, que vem nos falando, quem são minha mãe e meus irmãos? São toda a humanidade. Dessa forma, Jesus nasce naturalmente na manjedoura de nossa alma, impulsionando-nos a verdadeira religião, que é a do amor, fazendo a religião convencional tornar-se uma filosofia de vida, né? Pois ela representa estágios de entendimento de Deus, como onde, né, onde afins se atraem, elegendo como culto de adoração o templo da consciência tranquila, que gera a paz e a igualdade. Então, nós que despertamos a consciência do sono, né, em que vamos assumir o nosso papel constante e vamos nos converter ao Evangelho, e nos esforçando para colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nas diversas situações que vamos encontrar na nossa vida. E aí nós vamos poder converter a nossa vida ao bem e ao belo, como o apóstolo dos gentios, que diz para nós, não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Paulo de Tarso, que fala isso para nós. Então, se tivermos que duelar, que nós possamos duelar de virtudes contra nossas más tendências, né? Para convertermos-nos em homens de bem, em humanidade do bem, no mundo e para o mundo. E aí reflitamos com Emmanuel, que nos fala que hoje nós não temos, né, mais os duelos nas praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas, mas que nós ainda não conseguimos sair desse momento. Porque nós hoje, os códigos evoluídos reprimem hoje nos povos mais cultos semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, se as lâminas repousam ensarrilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. Então, nós mudamos hoje a maneira de atingir o outro. Não são mais as pistolas, não são mais as espadas, mas são nossos pensamentos em desequilíbrio,
mórbidos, doentios, mas que devemos entender que quando nós geramos pensamentos e assim também sentimentos nocivos ao nosso semelhante, nós geramos em nós em primeiro lugar. E nós somos os primeiros a nos impregnar desses pensamentos, desses sentimentos, dessas energias negativas. Né? Então, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade já começa desde os nossos pensamentos, que nós possamos cultivar a paz sempre, né? Então, que isso está no livro Canais da Vida. Então, que nós possamos modificar esses duelos. Que possamos fazer agora o duelo contra as nossas imperfeições, duelo contra o orgulho, contra o egoísmo, contra a vaidade, a prepotência, né? Que ainda insistimos em cultivar em nós. Um duelo interior pela transformação moral. E aí nós vamos poder dizer que combati o bom combate, como nos diz Paulo de Tarso, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Então, muita paz a todos, muito obrigada por esses momentos em que estamos juntos e juntos aprendendo um pouquinho mais da doutrina de nosso Mestre Jesus, através das luzes da doutrina espírita, da nossa doutrina espírita. Muita paz a todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, e vamos então à nossa prece de encerramento. Agradecemos, Senhor, por esses momentos em que estamos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Senhor, por tudo. Envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados, trazendo a paz, a tranquilidade aos nossos corações, às nossas mentes, e que possamos realmente nos esforçar para mudar, para sermos melhores a cada instante. Muito obrigada por tudo e possa, Senhor, permanecer conosco. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção. Muita paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!